Olá, família linda e maravilhosa. Nós estamos aqui com mais um vídeo hoje, né? Dia 17 de janeiro de 2023. Agradecendo a sua paciência e a sua audiência e pedindo licença para mais uma vez adentrar a sua casa para nós falarmos frente a frente sobre os problemas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Eu estou aqui hoje, nesse vídeo, para falarmos sobre um dos assuntos mais importantes da nossa resiliência, que é a nossa capacidade de lidar com os nossos pensamentos negativos e como também se libertarmos desses pensamentos negativos. Os pensamentos negativos acabam nos prendendo, nos atrasando, e libertando deles, nós procuramos achar uma maneira de crescer, do nosso crescimento. E para isso nós temos que entender como que funciona o nosso organismo diante das dificuldades, diante das alegrias e diante das tristezas. O que motiva as pessoas não é exatamente o que ocorre, mas sim a forma com que você interpreta o que acontece na sua vida. Hoje nós temos a terapia cognitiva emocional que estuda a maneira com que forma os nossos pensamentos, como que se formam os nossos pensamentos. E é importante saber que é de grande importância para nós descobrir como que funciona o nosso pensamento para que nós possamos entender. Então vamos começar assim, temos duas situações. Nós temos uma situação boa e uma situação ruim. Nós temos o término, o rompimento de uma separação, uma perda de alguém. A pessoa vai observar o evento e a pessoa vai observar duas coisas. Qual que vem primeiro? A gente não temos o certificado de comprovado, mas vem duas maneiras de sentimento, de pensar. E essas duas maneiras são muito importantes, porque o sentimento mostra para nós que aquela dor que estamos sentindo é ruim. O nosso pensamento começa a processar, e o nosso pensamento começa a entender e traçar planos para que nós possamos superar aquilo. Então, quando vem uma notícia ruim na nossa vida, uma perda, um rompimento, uma separação, nós temos que estar atentos, porque é muito importante, porque esse pensamento que vem começa a entrar no ciclo. Chama-se pensamento ruminativo. Ruminação, pensamento que começa indo e vindo sobre aquilo que aconteceu. E esses pensamentos costumam buscar historinhas sobre aquele fato do acontecimento, coisas lá do passado, e vem jogando lá no futuro, e a gente acaba ficando muito tenso e estressado. Então esse pensamento ruminativo sobre o passado e o futuro é o causa, é o fundamento que acaba desencadeando a depressão. É muito fundamental a gente saber sobre isso, porque eu converso com muitas pessoas que têm depressão, com drogas, com álcool, perdas da família, esse tipo de coisas assim. Então tudo é fundamental a gente poder entender. Por que esses pensamentos são assim? Bom, por três causas. Primeiro, porque os pensamentos amplificam o sofrimento. O sofrimento é assim, mas ele acaba expandindo para sempre. Então ele tem um tempo. Depois que aquilo vai passando, aquele sentimento de perda, de dor, vai acabando, vai diminuindo. Só que se o pensamento ficar buscando explicações, o porquê, buscando historinhas do passado, vai fazer com que o sentimento de perda ou de separação aumente mais. Então a ruminação aumenta mais os pensamentos negativos. Segunda coisa,
Por que que o pensamento ruminante é ruim? Porque o pensamento ruminante aumenta o fator do estresse, trazendo ansiedade, transtorno e acaba alterando a nossa convivência. E a terceira é quanto mais nós aguardamos essas historinhas, nós não estamos conectados na realidade. Então nós temos muitas vezes evitado situações prazerosas com as pessoas, com a natureza, com a diversão, com a alegria, com o dia a dia. Então nós não podemos deixar que os pensamentos ruminantes dominem a nossa mente. Então é fundamental nós aprendermos a lidar com esses pensamentos. E isso é um hábito muito poderoso, muito forte em algumas pessoas. E é preciso que você treine. Existem treinamentos específicos para que você possa superar isso através da prática. E caso isso não dê resultado para você, seria importante você procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Aqui em Bandeirantes nós temos um quadro clínico no CAPS que é fenomenal. Então, o que eu vou dizer aqui, nem sempre é fácil você fazer, porque temos muitos amigos, colegas nossos que separou, casamento destruído, e veio totalmente os pensamentos negativos. E quando eu digo para ele, cara, isso é normal, milhões de pessoas estão separando, aí ele fica, cara, mas pô, eu não devia ter feito isso não sai da minha cabeça, entendeu? Por que que isso está acontecendo comigo? Será que ela vai voltar comigo? Eu já tentei várias vezes entender, compreender, já fiz milhares de vezes, mas é importante ir devagarinho, entender por que que esses pensamentos estão sendo tóxicos para você. Acabou, acabou, vai fazer o quê? Bom, primeiro passo, os pensamentos são automáticos. Então você tem que perceber, vigiar, policiar o seu pensamento, se ele é bom ou ruim para você. Primeiro passo, você tem que ficar vigiando, percebendo. Quando você percebe que um pensamento tóxico quer dominar a sua mente, você tem que fazer uma meditação, uma reza, uma oração. Nós podemos colocar de uma regra simples, não é parar de pensar. Você nunca vai parar de pensar naquilo que te aflige. Você tem que perceber o pensamento que é poderoso. Ele pode te destruir, quanto pode elevar a sua autoestima. Então, primeiro passo, treine, treine, treine os seus pensamentos. Se for bom, você dá espaço. Se for ruim, você elimina. Segundo passo, você precisa desgrudar esse pensamento. É muito comum nós tenhamos um conceito que nós somos aquilo que nós pensamos. Isso aí está mais provado que é uma reação de todo mundo. Reações físicas de dor, sede, fome, carência, tristeza, alegria, isso faz parte do corpo humano, físico. E então é importante você se policiar e não é fácil você se desgrudar dessas informações tóxicas. Então, devagarinho, você vai se desligando dele, criando esse espaço para desligar. Através das terapias técnicas, Misael, eu anotava os meus pensamentos, porque eu tive muitas perdas na minha vida. E isso estava acabando comigo, estava me destruindo, me arrasando comigo. Mas eu comecei a repetir frases, por exemplo, eu não sou isso que eu penso, eu não sou, eu não sou um doente, eu não sou isso que eu penso, eu não sou o que dizem. E a outra fase, eu não preciso aceitar tudo aquilo que eu penso. Então,
alguma coisa é uma hipótese, é uma teoria. Eu não tenho que aceitar uma coisa que vai me fazer mal para mim. Eu não preciso acreditar nisso que eu penso. Então eu aprendi a desgrudar de todas as perdas. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Foi uma perda em cima da outra. E o terceiro passo, tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão de soltar o seu pensamento, abandonar. Não é fácil. Eu ainda continuo treinando, mas eu tomei uma decisão de soltar os pensamentos tóxicos. Você precisa soltar, isso vai te dar uma motivação, uma força imbatível para você superar quaisquer problemas e dificuldades. Aprenda a desgrudar do sofrimento. O quarto passo, você tem que redirecionar a sua vida. Você tem que focar em uma atividade, em algo, um outro objetivo que seja bom para você, com outro pensamento que seja benéfico para você, que te encha de alegria, de esperança, de prazer, de satisfação. Você tem que direcionar, senão você não vai conseguir sair dessa situação. Você tem que ter uma atividade que seja prazerosa para você, que envolva outras pessoas, uma atividade de fazer coisas. Não fique dentro de casa trancado. Não fique falando sobre os problemas, as dificuldades, as lutas. Não fica se humilhando, pedindo orientação, essas coisas. Então você precisa ter uma atividade que envolva a sua mente, o seu emocional, uma coisa bacana, um esporte, uma utilidade que envolva outras pessoas. Como eu já não tenho idade de praticar esporte, o meu dia a dia é leitura. É leitura. Eu adoro ler. Eu leio 2, 3 livros por semanas. Enquanto eu estou lendo, eu estou armazenando coisas que são boas para o meu dia a dia, fazendo subir a minha autoestima, fazendo com que eu possa nutrir as emoções positivas na minha vida. Então, cada um escolhe aquilo que é melhor para você. E, acima de tudo, nós temos as emoções de gratidão, de compaixão, de gentileza. E muitas perguntas que muitos fazem é assim: por que eu tenho que agradecer? Todas as percas que eu tive na minha vida, desde o meu nascimento até agora em 2022, todas as percas, por que eu tenho que agradecer? Porque eu sinto a gratidão. Eu preciso agradecer porque eu estou vivo. A vida continua. Olha, desgruda dos seus pensamentos, policie seus pensamentos. Você não é o que pensa, você não precisa acreditar. Nós vamos tomar a decisão de abandonar os pensamentos tóxicos. O pensamento de perca e separação, para mim, é veneno. Se eu ficar preso no meu passado, com as percas que eu tive, com os tombos que eu caí, com as traições, as decepções que eu sofri na minha vida, isso está envenenando a minha alma. Então eu tive que renovar meus pensamentos. Pensamento tóxico, fora! Pensamentos de prazer, de alegria, de satisfação, de saber que eu tenho utilidade para alguma coisa, saber que eu posso enxugar as lágrimas de alguém, saber que eu posso dar um abraço em alguém, saber que eu posso dar um prato de alimento, um copo de água para alguém, saber que eu possa fazer alguém ser feliz. Isso é o que importa para mim. Eu mudei o meu pensamento, mudei as minhas estratégias. Hoje eu não vivo mais preso num pensamento tóxico, mortal. Hoje eu sou feliz e eu entendo perfeitamente que eu vim ao mundo para ser feliz. Eu vim ao mundo não para mandar, mas eu vim ao mundo para servir, para ser útil.
para o próximo. E é isso o que eu faço. E quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro à noite para me dormir, eu só tenho que agradecer, porque mais um dia de conquista, mais um dia de vitória, mais um dia de alegria. Um forte abraço no seu coração e até a próxima!